Bom dia a todos os irmãos, graça e paz a todos. Aproveitando aqui para fazer os meus momentos de higienização, né? Sabe, nós estamos vivendo momentos difíceis, é óbvio. Talvez, quando eu falo isso, alguns irmãos podem pensar, sério? Você percebeu isso também, irmão? Bem, nós precisamos fazer leituras do nosso tempo, precisamos olhar, precisamos meditar, refletir e pensar sobre como Deus, de alguma forma, vai usar tudo isso, como Ele está usando em nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos hoje o texto em Gênesis, capítulo 22. Eu quero só dizer aos irmãos que essa foi uma semana difícil, especialmente essa última semana foi uma semana um pouco mais difícil do que as outras. Semana passada nós estávamos aqui orando pela nossa irmã Ione, pela dona Delba, a irmã da Ione, na verdade, e na segunda-feira, apesar de tudo, né, de nossas orações, infelizmente ela veio a falecer. E nesses momentos nós pensamos sobre o ser cristão. Pensamos também sobre essa pandemia, que quando nós vemos os números na TV, mas eles são números lá distantes, eles não nos impactam da mesma forma. Mas quando nós estamos orando por alguém, nós estamos próximos de alguém, e então há um falecimento, o impacto é muito diferente. Nos faz pensar sobre, mas nós não oramos, nós não pedimos, nós não clamamos, e Deus não respondeu? E a resposta, na verdade, é sim, Deus respondeu. Nós pedimos que Deus levasse a dona Delba para casa. E Ele levou. Ele não levou da forma como nós pedimos, ou como nós gostaríamos, mas de uma certa forma Ele respondeu. Ele tirou ela de um sofrimento, tirou de uma angústia, e a levou para casa. Então, nesse sentido, eu queria agradecer os irmãos pelas orações. A Ione agora há pouco conversou comigo e pediu para agradecer aos irmãos pelas orações, porque a família está confortada. Sabe que é tão difícil lidar com a morte, mas esse conforto que vem do Espírito Santo, eu conversei com a Ione na própria segunda-feira e conversei com ela depois também, e ela falou, olha, Otávio, eu estou me sentindo tranquila, eu tenho entendido a vontade de Deus na vida da minha irmã. E eu percebo que isso, irmãos, é resultado da oração. Também é a resposta de oração de Deus. E nós queremos aqui agradecer a Deus, porque Ele respondeu às nossas orações. Quero começar então essa pregação agradecendo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da nossa irmã Ione, e agradecemos, ó Pai, pelas respostas que o Senhor tem nos dado, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender a sua soberania, que o Senhor está agindo em nossas vidas, e mesmo que não esteja agindo de acordo com aquilo que nós esperamos ou desejamos, ainda assim a sua vontade está prevalecendo. Ó Pai, que o Senhor nos traga conforto e traga, ó Deus, entendimento para crescermos nesse processo de provação. Deus, agradecemos e pedimos que o Senhor nos guarde. Esteja com esta igreja, com todos os irmãos que aqui estão e com todos aqueles que estão à distância, compartilhando conosco essa reflexão. Ó Pai, que este momento de reflexão da sua mensagem venha aos nossos corações. Mais uma vez, ó Deus, eu peço que o Senhor traga a sua palavra, o seu conforto, a sua direção, que o Senhor prevaleça neste local. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, com esse pensamento sobre
Como é que Deus age, mesmo que nem sempre Ele haja exatamente como nós esperamos? Eu quero compartilhar com os irmãos esse texto em Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22 tem uma passagem das mais enigmáticas. Eu sempre tive muita dificuldade em ler Gênesis 22. O texto nos conta sobre Abraão, o homem de Deus, o pai da fé. Ele foi chamado, estando lá em Ur dos Caldeus, e Deus falou: vem para onde eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar. E diz a Bíblia que Abraão não pensou nenhum instante, não duvidou nenhum instante, ele levantou-se e partiu rumo àquele lugar que Deus ainda iria lhe mostrar. Ele nem sabia para onde ia, mas foi, porque Deus o chamou. Nós vemos na vida do Abraão o seu crescimento na fé. Ele, vendo lá o sofrimento de Sodoma e Gomorra, ele orou por aquelas cidades, pediu a Deus que salvasse pelo menos 10 justos, se houvesse 10 justos. E Deus respondeu para ele: nem 10 tem. Ele então me ajuda, né? E Deus mandou os anjos tirar Ló, porque ele sabia que o Abraão estava orando por seu sobrinho Ló, a quem ele tinha como se fosse um filho. E Deus foi lá, os anjos tiraram Ló. Nós vemos na vida do Abraão uma crescente, o seu encontro com Melquisedeque, que ele deu o dízimo e que ele adorou a Deus. E agora chegamos no capítulo 22, após já ter nascido o seu filho Ismael, depois ter nascido o seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão teve esse filho com 100 anos de idade. Deus o abençoou, que apesar de ter 100 anos de idade, pôde gerar um filho. E Sara, através de Sara, ele gerou Isaque. Sara também já era idosa. Um milagre que o Abraão tanto desejava, o filho que ele tanto almejava. E agora ele tem esse filho. O filho está crescendo, já é um jovem, talvez com 12 anos. E Deus olha para Abraão, no capítulo 22, versículo 1, e diz assim o texto: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui, a mesma prontidão de sempre. E disse Deus a Abraão: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu vou lhe indicar. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Eu quero primeiro trabalhar essa resposta ou essa fala do Abraão para os seus servos. Como eu disse, é enigmático a razão por que Deus pediu a Abraão para ir sacrificar o seu filho amado. O que ele mais queria na vida, o seu Isaque, o seu único e amado filho. E Deus pediu para ele exatamente isso. O que ele mais gostava, o que ele mais amava naquela vida, foi isso que Deus pediu a ele. Eu fico pasmo, perplexo, não só com o pedido de Deus, mas com a resposta do Abraão. Mais uma vez o Abraão faz: eis-me aqui. É para levar o menino? É para sacrificar? Pronto. O Abraão não questiona, ele não pergunta por quê, ele não questiona os propósitos de Deus, ele não questiona se Deus vai tirar o seu filho, ele simplesmente fala: tá bom, eu vou, e foi. Essa resposta, ela é terrivelmente pronta, sem a mínima dúvida. O livro de Hebreus vai nos dizer que o Abraão cria que Deus poderia trazer o menino de volta à vida. Ele sabia que Deus era tão poderoso que mesmo que se ele tivesse sacrificado o seu menino, Deus o traria de volta à vida. Essa confiança
de andar com Deus em qualquer circunstância. Obedecer a Deus em qualquer circunstância. Não questionar as razões de Deus, não questionar os propósitos de Deus, não questionar os planos de Deus, como nós vimos semana passada. Que Deus tem para você um plano, Deus tem um propósito na sua vida e Deus tem poder para realizar esse propósito. O Abraão, em nenhum momento, questionou se Deus tinha um bom propósito. Ele não pensou se Deus queria destruí-lo ou não. Ele tem certeza da personalidade, da generosidade, da bondade, do caráter de Deus, do poder de Deus. Então a resposta dele foi pronta. Ele não precisou assim, meditar, ele não precisou, peraí Senhor, calma, vamos negociar aqui, como ele negociou com Sodoma e Gomorra. Aqui ele não está negociando, ele simplesmente chamou os seus servos, preparou uma caravana e partiu para a região. E a resposta que ele dá, a frase que ele fala para os seus servos, ele diz, nós vamos lá, mas voltaremos. Você percebe aqui a certeza? Ele tem uma certeza muito grande, que ele vai, mas que ele vai voltar, não sozinho, ele coloca no plural, voltaremos, eu e o menino, nós vamos voltar, mesmo sabendo o que Deus o pediu, mesmo sabendo o que Deus o ordenou. Trazendo para os nossos dias, como é que nós podemos trazer isso para as nossas vidas? Nós podemos pensar sobre qual é o desafio, qual é o momento difícil que você está passando exatamente agora, em que você pode pensar, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou continuar obedecendo a vontade de Deus, porque eu vou lá, mas eu vou voltar porque Deus está comigo. Talvez você esteja passando por algo assim e você precise desse tipo de ânimo, desse tipo de bom exemplo que o Abraão está dando. Vamos pegar aqui 3 grandes palavras, ou 3 palavras principais desse texto. A primeira palavra que eu quero pegar com os irmãos está no versículo 1, que passado algum tempo Deus pôs Abraão à prova. Então a primeira palavra com P de novo, né? Semana passada eu falei de 3 coisas com P e hoje eu vou falar P outra vez, né? Deus colocou Abraão à prova. Sabe que nós podemos pensar, não, isso, Deus colocava as pessoas à prova naquele tempo lá, quando a fé era iniciante, e o Abraão é o pai da fé, então ele é que ia dar o exemplo para nós de provação. Ou talvez nós possamos pensar, não, era no Velho Testamento, não é no Novo Testamento que fala que Deus nos coloca à prova. Mas nós vamos entender melhor 3 aspectos dessa prova que Deus nos traz. Essa prova não é uma prova para nos destruir, é uma prova para nos aprovar. Deus não nos testa com a finalidade de nos reprovar, Ele nos testa com a finalidade de nos aprovar. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E o nosso irmão Tiago fala para nós, vamos pegar aqui o versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a você coisa alguma. Ainda em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Agora abra sua Bíblia em Provérbios, uma pequena passagem em Provérbios 17. Provérbios 17, versículo 3. Fala assim, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Um texto bem curtinho, mas com uma grande verdade. Está fazendo aqui uma pequena metáfora entre os metais preciosos e o nosso coração.
e que, assim como um metalúrgico trabalha os metais para depurar, para tirar daquilo as impurezas, e tira ali o que nós chamamos de, quando você depura a prata, o que sobra. Qual é o nome disso? Estava na ponta da língua aqui. É uma sobra, que é um tipo de lixo, né? Então, esse lixo é retirado, essas impurezas são retiradas, e o que sobra é só a prata pura, é só o ouro puro. E como é que se depura o ouro? É através de altas temperaturas, de grande sofrimento para o ouro, vamos dizer assim. Mas o ouro puro, ele persiste, ele não se deixa desgastar. Assim, o nosso coração, ele é depurado. Então, o primeiro princípio desse teste, dessa provação que Deus faz em nossa vida, é o propósito de Deus de tirar de nós o velho homem. Deus nos permite passar por essas provações, por esses momentos difíceis, e após passarmos por eles, nós somos libertados do velho homem. O velho homem que está tentando, como diz o texto em Hebreus, tenazmente, como o pecado tenazmente se agarra em nós, deixemos para trás o pecado que tenazmente se apega a nós e prossigamos para o alvo que é Cristo. Então, o primeiro ponto dessa provação é que Deus quer tirar de nós o velho homem, que nós não queremos nos desfazer dele. Nós não queremos desfazer dos nossos vícios. Nós não queremos desfazer das nossas forma errada de pensar. Nós não queremos desfazer das nossas preguiças. Entende? Aquelas pequenas coisas que você gosta, mas que Jesus não quer mais isso para você. Ele não quer mais a ganância na sua vida, Ele não quer mais a falta de esperança na sua vida, Ele não quer mais que você seja alguém que faça pouco, Ele não quer o morno. Jesus quer o cristão na sua temperatura máxima, Ele quer o cristão totalmente entregue, e para isso precisa tirar aquilo que não presta da sua vida. Então, o primeiro propósito desse teste é essa depuração, essa melhora. A segunda coisa que Deus realiza através desse teste é que Ele produz em nós Jesus. Ele quer tirar o velho eu e quer colocar um novo eu, mas não eu, agora o eu dele. O grande eu sou é que vai habitar em nós. Jesus vem habitar em nós e para isso Ele precisa reduzir o velho homem. Como disse João Batista, que eu diminua e ele cresça. Que eu diminua e ele cresça. Que cada cristão possa dizer que eu diminua. Vamos lá agora, de novo, agora vamos combinando junto aqui. Que eu diminua e ele cresça. Que eu diminua e ele cresça. E as provas das nossas vidas servem para tirar as impurezas, para que eu diminua, e para trazer Jesus em minha vida, como o apóstolo Paulo fala, e eu, irmãos, tenho orado, e tenho sofrido aí como dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Deus está formando Jesus em nós, o caráter de Cristo está sendo formado em nós, e esse caráter, ele precisa ser provado. O A.W. Tozer tem uma frase que ele diz: Deus nunca, jamais usou ninguém de forma grandiosa, sem antes prová-lo profundamente. Vamos repetir. Deus nunca, jamais usou alguém grandemente sem antes tê-lo provado profundamente. Se nós passamos por provas, irmãos, precisamos pensar que Deus está, através dessas provas, agindo profundamente em nossas almas, para tirar de nós as impurezas e para trazer Jesus em nossas vidas, para produzir em nós um caráter aprovado, um caráter mais elevado de Jesus. Voltemos agora em Gênesis 22 e vamos ver o terceiro ponto dessa prova. Gênesis 22, agora no 13, a gente já sabe o que aconteceu, né? Surgiu um carneiro, o Abraão, quando ia sacrificar finalmente seu filho, não o fez. Então, no 13 diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo
e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá. Por isso, até hoje, no monte do Senhor, se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias. Sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos, e por meio dela, da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Quando nós perseveramos, quando nós em meio à tribulação, quando nós em meio à provação, perseveramos em obediência a Deus, Deus não só derrama suas bênçãos em nós, mas também Ele derrama suas bênçãos através de nós, derrama suas bênçãos através de nós, àqueles que nos cercam, àqueles que virão depois de nós. Nós, até hoje, irmãos, estamos aqui reunidos falando da vida do Abraão, sendo abençoados pela vida do Abraão, porque o Abraão obedeceu, e Deus, mesmo depois de 1000 gerações, continua abençoando a humanidade através da história do Abraão, da fé dele, porque ele obedeceu, através da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, nessa prova que Deus traz em nossa vida, nós temos essas 3 características. Primeiro, Deus nos depura. Segundo, Deus nos reconstrói, Ele faz em nós um caráter aprovado como o de Cristo. E terceiro, Ele nos abençoa. E não só Ele nos abençoa, como Ele abençoa as outras pessoas através de nós. Por isso que o Tiago fala, olha, tem motivo de grande alegria o passardes por provações. Tenha um motivo de grande alegria passar por tribulações, porque essas tribulações vão produzir em você a perseverança. Você vai ser abençoado, e você vai ser caminho, vai ser canal de bênção para as bênçãos do Senhor sobre as outras pessoas. Então vamos ficar alegres, irmãos, porque estamos passando por provações, mas vamos perseverar, vamos continuar obedecendo, e essas bênçãos virão sobre nossas vidas. Ainda em Gênesis 22, a segunda palavra que eu quero trazer é a palavra providência. A palavra providência. Nós estamos falando de prova, mas também estamos falando de providência. Veja no versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu. Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres no arbusto, e foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu o nome, o Senhor proverá. Você percebeu na sua versão que a palavra o Senhor aí está diferente do versículo 1? Veja, no versículo 1, Deus pôs Abraão à prova. Se você for procurar na vida do Abraão, o nome aparece mais Deus, Elohim. Elohim é a tradução de Deus, e é um Deus mais distante, é um Deus criador, é um Deus poderoso, mas é um Deus mais distante. Enquanto que no versículo 11, o anjo do Senhor que aparece aqui, no 14, na verdade, não? No 11 mesmo. O anjo do Senhor aparece e fala. Esse anjo do Senhor não é um anjo do Senhor Elohim, é o anjo do Senhor, e o Senhor aqui está em caixa alta. Que significa isso? Que é Jeová, Yahvé, Jeová, como você aprendeu a pronunciar aqui,
mas é o YHWH, né? O tetragrama, que é o nome de Deus. Aquele Deus que se revelou pessoalmente ao Moisés e que está agora próximo do Abraão. Não é só um Deus tão distante que está trazendo dificuldades na vida do Abraão. Agora é aquele Deus que se aproxima para ajudar o Abraão. E é disso que nós estamos falando. Nós não podemos superar as provações da nossa vida se não for pela ação de Deus. Por isso que essa série se chama Quando Deus Age. Nós precisamos da ação de Deus. E quando Deus age, é que a coisa se transforma. Quando Deus age, é que o menino que ia ser sacrificado agora vai ser substituído por um carneiro. Quando Deus age, a vida volta. Quando Deus age, o milagre acontece. Porque o Senhor proverá. E esse Senhor proverá é a palavra, né, o nome que Deus dá a si mesmo, Jeová Jiré. É a primeira vez que aparece esta palavra, essa ideia de que Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus provedor. Ele não é um provedor na hora que nós mesmos podemos fazer. Como o Lázaro, ele não retirou a pedra, ele pediu para que retirassem a pedra. Alguém vai fazer a parte que nós podemos fazer. Nós vamos fazer a parte que nós podemos fazer, mas só Deus pode fazer a parte que só Ele pode fazer. E é aqui que Deus age, quando não há mais nenhum recurso, quando toda a obediência do Abraão foi testada, quando ele chegou no máximo, que não tinha mais volta, aí Deus agiu. Deus age, Deus provê, porque Deus é generoso, e nós podemos confiar na generosidade e na providência de Deus. Talvez não no tempo em que nós gostaríamos, mas Deus age. Deus não age talvez da forma como nós gostaríamos, mas Ele age. Ele não provê exatamente o que o meu coração quer mais, mas Ele vai providenciar o que eu mais preciso. Última palavra. Além da providência de Deus, além do cuidado de Deus, da prova de Deus, nós percebemos aqui como que Abraão pôde se manter nessa provação. Porque nós podemos falar do começo da provação, quando Deus chama, podemos falar do resultado da provação, quando o homem obedeceu e Deus abençoou, mas e no meio da provação? Como é que nós passamos, sabe, bem no meio? Quando você está no meio do furacão, que você não consegue ver o fim do túnel, quando você não vê para onde vai, você só vê, se nos colocarmos aqui do Abraão, no lugar dele, você só vê o seu filho sendo sacrificado. Como manter a sua fé, como manter a sua postura nesse momento? É através da paz. Por isso que o Evangelho, a saudação que nós vemos o apóstolo Paulo falando é graça e paz. A paz, a fé e o amor. A paz está sempre na mente do cristão. E a paz, irmãos, é aquela confiança, é aquela certeza. A paz ela vem de onde você está posicionando a sua fé. Então, nessa terceira palavra que eu quero trazer aqui para os irmãos, você pode traduzir, ou você pode usar a palavra paz, é o terceiro P, ou pode ser onde você posiciona o seu coração. Deixa eu dar um exemplo. Se você vai lembrar da parábola do homem rico, do rico louco. Como que é essa história do rico louco? Ele era um homem muito mau e que se apropriava e abusava e extorquia as pessoas. E ele ficou rico assim, fazendo maldades, roubando. É assim que é a parábola? Não. Como que é a parábola? Simplesmente a terra dele produziu muito. O que ele fez de errado? Não, ele não fez nada de errado. Ele foi muito abençoado. E aí a terra dele produziu muito. E aí diz a Bíblia que ele disse para a sua própria alma: eis aqui toda a riqueza, construirei novos celeiros, vou botar minha produção toda aqui nesse novo celeiro, e vou dizer para minha alma: descanse,
Fique tranquila, fique em paz sobre essa riqueza. Deus não fica feliz quando nós fazemos isso. Veja que o que o homem fez não foi nada de errado antes, foi aonde ele colocou a sua fé, onde ele colocou o seu descanso, onde ele posicionou, onde estão os seus pés, a sua confiança. A confiança desse homem estava em alguma coisa que não era Deus. E não precisa ser uma coisa ruim, não precisa ser uma coisa problemática, é só você colocar a sua fé em algo que não seja Deus. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Sempre que você substituir algo que não é Deus, e colocar nesse primeiro lugar, esse algo está num lugar onde não devia. Isso é impossível produzir paz, porque essa paz ela vai se desfazer com o tempo. Essa paz ela vai se diluir, porque ela está colocada num lugar que não é eterno. O único que é eterno é Deus. Por isso que nós devemos colocar a nossa fé, a nossa paz, nosso posicionamento tem que ser na pessoa de Deus. Então, irmãos, essas são as 3 palavras que eu queria trazer desse texto. Que Deus nos prova, e nessa prova Ele quer tirar de nós o que não é bom, o velho homem. Nessa prova Ele quer colocar em nós o que é Jesus, o que é muito bom. E através desse colocar Jesus, dessa transformação que Ele faz em nós, Ele nos abençoa e através de nós abençoa os outros. Tudo isso acontece através dessa provação. Mas também nós precisamos lembrar que Deus é o Deus que providencia, que Ele não nos dá uma tentação maior do que podemos suportar, antes Ele mesmo nos abre uma porta, Ele nos dá a saída. Você confia que Deus provê? E a terceira palavra, o terceiro aspecto que nós podemos ver é que Deus coloca em nossos corações uma paz que nos permite atravessar esse momento difícil. Deus nos permite atravessar esse momento difícil. E se nós colocarmos a nossa paz, se nós posicionarmos a nossa fé em Jesus. Essa reflexão é muito bonita, muito boa. E me fez lembrar uma passagem na história de um homem chamado Maximilian Kolbe. Primeira vez que eu ouvi essa história foi o nosso irmão Daniel, um irmão grandão, forte, lá do Rio de Janeiro. Na verdade, ele era gaúcho, recebeu a palavra através do trabalho do nosso irmão Alan Dutton. E num Enoque, um dos primeiros que eu fui, esse irmão trouxe essa história para nós, na ceia do Senhor. Estávamos lá em 300 ou 400 homens, e ele contou para nós essa história. Maximilian Kolbe. Você pode pesquisar na internet. Ele foi canonizado por um papa, dizendo que ele é o santo dos nossos tempos difíceis. Ele é o santo do século difícil, que foi os tempos da guerra. Tem uma história maravilhosa sobre esse homem, mas não só a história de como ele viveu, mas também a história de como ele morreu. Conta a história que ele foi aprisionado num campo de concentração com outros tantos prisioneiros da Polônia, de Varsóvia, e eles estavam todos juntos lá em Auschwitz, esse lugar terrível. E aconteceu que alguns prisioneiros fugiram, e eles determinaram que para cada prisioneiro que fugiu, um prisioneiro iria ser colocado num bunker, aprisionado sem luz do sol, sem água, sem comida, até a morte. E eles foram escolhendo, e escolheram um homem chamado Friedrich. E esse homem, na hora que foi chamado o nome dele, ele se levantou e chorou e clamou por misericórdia, porque ele tinha mulheres e filhos, e ele não mais iria ver. Foram selecionados 10 homens, colocados à parte, e eles foram então condenados a essa morte terrível.
E enquanto eles estavam preparando o envio desses homens para o bunker, se levantou lá no fundo um homem magro, mais idoso, e se dirigiu ao comandante do acampamento. E o homem sacou a arma e perguntou: o que você quer? Ele, tranquilamente, com um sorriso, falou: eu quero morrer no lugar de um deles. Eu já sou velho, já servi a Deus, eu não tenho família. Eu quero morrer no lugar de um deles. Eu quero dar minha vida para que um deles viva. O comandante ficou sensibilizado. O homem que estava ordenando a morte deles ficou profundamente tocado. E perguntou para ele: e no lugar de quem? Por quem você quer dar a sua vida? E ele apontou para aquele ali. Ele tem mulher e filhos. Eu quero morrer por ele. E assim foi feito. Esse homem, o Friedrich, sobreviveu ao campo de concentração. E ele fez um propósito no coração dele, que mesmo sendo judeu, e aquele homem que deu a vida por ele era um padre, ele iria todos os anos ao túmulo daquele homem para honrar a memória daquele que deu a vida por ele e permitiu que ele vivesse e que a sua família vivesse. E ele levava toda a sua família para celebrar, para lembrar que ele estava vivo, porque alguém deu sua vida por ele. Alguém, no momento crítico, de maior provação, foi capaz de agir como Jesus. E deu um testemunho poderoso na vida de uma família. E hoje nós podemos contar essa história. Mas essa história só existe porque esse homem seguiu a Jesus. A história que nós queremos, na verdade, destacar é a bênção maior que Deus fez através do descendente de Abraão. A bênção que é a vida eterna. Essa é a maior bênção, irmãos. Essa é a maior bênção. A bênção de uma vida eterna com Jesus. Quando nós nos reunimos no domingo, a ceia nada mais é do que isso. Lembrar que Jesus olhou para nós e falou: eu quero dar a minha vida por eles. E nós estamos aqui porque Jesus fez isso. Que Jesus cresça em mim, que eu diminua e que Cristo cresça em mim. Que Deus seja louvado, a igreja abençoada. Tenha uma boa semana, irmãos. Convido os irmãos que fiquemos de pé.